Que bom poder estar aqui mais uma vez. A última vez que eu estive aqui, falamos um pouco sobre o Salmo 23, o Bom Pastor. E hoje nós vamos recapitular uma lição muito especial, que é a lição número 6. E hoje, a lição dessa semana, ao recapitularmos hoje, ela trata de Abraão. E eu não sei você, mas ao recapitular a lição, tornou mais forte a convicção de que a fé em Deus, ela dá sentido e dá finalidade à nossa existência. Uma pessoa sem fé é um barco sem leme, sem direção, sem rumo, que a qualquer momento chocar-se-á em alguma rocha. Portanto, é necessário a fé para que nós encontremos o real sentido de nossa existência. E ao encontrar a fé, ao vivê-la, ao praticá-la, Abraão teve a oportunidade de encontrar rumo à sua existência e dar sentido também à existência humana, porque através dele, diz a Bíblia, seriam benditas todas as nações. Através da descendência de Abraão, nós recebemos a promessa preciosa do Cristo Salvador. Há um princípio, eu estou estudando isso inclusive, chamado princípio da âncora. O princípio da âncora é a constância que alguns têm de projetar-se no passado. O passado é inexorável. E o futuro, por sua vez, pertence à prospecção. Tudo que temos para viver é o hoje. E quando nós vivemos o hoje bem, quando nós vivemos o hoje no assim diz o Senhor, a nossa vida se torna diferente. A nossa vida se torna uma bênção para nós e para as pessoas que nos rodeiam. O princípio da âncora tem a ver com as pessoas que se aprisionam ao passado. E a principal causa da depressão é justamente a questão de você ancorar-se no passado, tentar voltar para lá mentalmente, num jogo, numa guerra, numa batalha sem ganho pessoal, né? Você tenta voltar ao passado para corrigir algo que é impossível de corrigir. Alguém disse uma vez que o futuro, para você alcançar o futuro, você precisa olhar para frente. E você querer consertar o passado é uma luta inglória. Não tem como. Então, se você quer chegar ao futuro, você precisa olhar para frente. Foi justamente isso que Abraão fez. Abraão olhou pela fé. Abraão contemplou pela fé e ele vivenciou o plano de Deus em sua vida. O verso para memorizar, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ter que sair de um local para o outro sem saber para onde você estava indo. Foi isso justamente o que aconteceu com Abraão. Ele foi chamado por Deus, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela para um local que eu te mostrarei. Se já é complexo você ter que deixar, nós vamos tirar algumas lições desse deixar aí. Se já é complexo você deixar a sua cidade e ir para um local onde Deus vai te mostrar, já é complexo, imagine você não saber para onde vai. E foi isso que aconteceu com ele. Abraão esteve sempre em movimento, sendo sempre um milagre, um migrante, razão pela qual também foi chamado de estrangeiro. Alguns de nós aqui também somos migrantes. Alguns de nós aqui, estamos aqui, logo estamos lá. Está aí o Jerry, recém-chegado de Manaus, né? Nós estamos hoje aqui, amanhã a igreja nos manda para lá, depois a igreja nos manda para lá. Nós todos aqui também, de certa maneira, somos migrantes. Alguns têm raiz aqui, já permanecem aqui há muito tempo, enquanto outros saem daqui, vão para uma outra associação, vão para uma outra união, talvez vão até para um outro local da divisão, como saiu daqui o Douglas e hoje está lá no Paraguai. Então veja, esse processo de migração, ele sempre foi recorrente com os personagens da Bíblia. E a nossa semelhança também somos migrantes, né? Eu estou há 10 anos em Santa Catarina e eu estou no meu quinto agora, né? Quinto distrito. Veja, em sua jornada, ele esteve suspenso no vazio, sem seu passado
que ele havia perdido e sem o seu futuro que ele ainda não via, não conseguia enxergar plenamente. Entre esses dois chamados que estruturaram sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina que o tranquilizava. Não tenha medo. Confesso que um dos aspectos mais difíceis na vida pastoral é justamente as transferências. Por mais feliz que seja a sua saída daquele local, sempre é complexo. É muito bom mudar, mas é muito complexo. E essa viagem de Abraão também foi complexa. Nós vamos ver outros detalhes também. Mas o que o tranquilizou sempre foi o fato de que Deus disse: não tenha medo. Eu te envio. Vai tranquilo, eu estarei com você. E sei que alguns de vocês hoje estão aqui e pode ser que em algum momento Deus queira que você esteja em outro local. E isso é muito complexo, porque deixar o local de onde estamos bem acomodados, bem tranquilos, isso é muito complicado. Uma vez viveu aqui no estado um casal, ele chamava-se Evaldo Littke e ela Zana Littke. O Evaldo e a Zana moravam em Criciúma. E o Evaldo foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores comportores que já passaram aqui em Santa Catarina. Se alguém conheceu o Evaldo Littke, sabe que ele foi um campeão para o glória de Deus. Um homem simples, um homem de Deus, uma mulher simples, uma mulher de Deus. Eles moravam em Criciúma. Em algum momento da história da vida deles, eles tiveram alguma dificuldade em relação aos seus filhos. Me lembro que uma vez eu comprei uma carga de buchas vegetais lá de Minas, chegou um caminhão lá em casa, descarregou, e o Eider, num afã de ajudá-lo, ele ficou em casa cortando e embalando essas buchas por quase 4 meses. 100 mil buchinhas vegetais, todos os dias, uma a uma, cortando e embalando. Chegava às 7 da manhã, saía de lá de casa somente para ir para a escola. Então, um dia, em conversa com a Zana e o Evaldo, eu contei a história de Abraão. Falei: Abraão um dia saiu de sua terra, de sua parentela, e foi para um lugar que Deus mostrou. Tudo que vocês têm são os filhos de vocês. Mas eles estavam muito felizes porque eles tinham uma casa própria que eles tinham alcançado num bom local. Então, era um bom comportor, tinha um bom campo, tinha uma acomodação social. Como é que você sai agora daqui e vai para um local? Falei: olha, Evaldo e Zana, tudo que vocês têm são os filhos de vocês. Por que vocês não deixam Criciúma? Por que vocês não vão para os arredores de um colégio onde os seus filhos possam estudar, onde vocês possam cuidar deles e dar um futuro diferente para eles? Com muita relutância, com muita insistência, eles mandaram primeiro o Eider. Depois eles mandaram a Lely. Depois eles se mudaram para Jaguariúna, em São Paulo. E então, quando fomos fazer teologia, mudamos para Arthur Nogueira, então eles vieram, em função da amizade, vieram para Arthur Nogueira. O Evaldo jubilou-se como assistente de comportagem, a Zana é secretária do pastor Raimundo Gonçalves na União, a Lely casou-se com um pastor, que é o pastor lá do IAP, no Pernambuco. O Eider formou-se em Direito e também é um dos advogados da Associação Paulista Central. Você imagina, uma mudança trouxe completa mudança para a sua família. Eles foram para um local que eles não conheciam, que eles não sabiam. E lá Deus fez deles uma bênção. Deus os abençoou profundamente. Abraão saiu do seu local, mas para ele sair foi necessário ele deixar as âncoras do passado. E talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que em algum momento vai receber um chamado. Sabe que o melhor local para você estar é aquele onde Deus quer que você esteja. Então, cuidado com as suas âncoras, cuidado com os pressupostos que você tem, cuidado com a comodidade que de repente você tenha criado. Nós precisamos entender que todos aqui somos migrantes, somos peregrinos. Por mais que estejamos bem aqui, por mais que tenhamos amigos aqui, por mais que esteja confortável aqui, o melhor lugar para estar é onde Deus quer que você esteja. Eu tenho certeza que em algum momento a Zana e o Littke poderão ver isso pela internet e eles se lembrarão que foi um momento muito difícil. E para Abraão também foi um momento difícil. A última vez que Deus havia falado com alguém foi com Noé, né? Lá atrás. E agora Deus fala com Abraão. E aqui o texto diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio desse patriarca. E ele teria que ter fé, porque sua esposa era estéril. Ou ele, não sei, eles não tinham filhos. Era estéril no caso. Mas não tinham filhos. E Deus prometeu que através dele seriam benditas todas as nações. Vocês conhecem todo o conflito, depois ele tem Ismael e por fim Isaac, mas a promessa de fato que Deus
estava dizendo para ele era a vinda do Messias, Jesus Cristo. O cumprimento dessa profecia começa com o abandono do passado. Então, todo o chamado que Deus fizer para nós envolve mobilidade, envolve ação, envolve troca de função, envolve troca de casa, muitas vezes troca de cidade, algumas vezes troca de país e até, né, troca de continente. Então, o chamado de Deus em nossa vida, ele sempre nos levará a uma ação de saída, de deixar alguma coisa. E no caso aqui, Abraão teve que abandonar todo o seu passado. Ele deixou tudo o que era familiar para ele, seus parentes, seus pais e até mesmo a si mesmo. E aqui ele se dirige para um local onde ele não imaginava que estaria. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai para a região de Canaã, um local que ele não conhecia, não tinha noção de como era essa geografia. O chamado divino para ir envolvia mais, muito mais. A frase hebraica lecha significa vá você mesmo, ou vá por si mesmo. A frase hebraica aí sugere uma ênfase em si mesmo. Abraão tinha de deixar a si mesmo para se livrar da parte de si mesmo que continha o seu passado babilônico. E aqui uma lição espiritual de salvação. Para nós encontrarmos o real sentido da vida, o real sentido da fé, é preciso abandonar a si mesmo. E você entende muito bem esse assunto, porque no estudo da doutrina da salvação, nós entendemos que é preciso deixar o eu de lado. Acredito que essa foi uma briga grande entre Abraão e si mesmo. Então, o texto aqui deve deixar a si mesmo para livrar da parte de si mesmo que continha o passado babilônico. Sei que a maioria de vocês aqui tem um passado babilônico, né? Alguns nasceram cristãos já, e o que é um privilégio para vocês ter nascido cristão. Agora outros não, outros tiveram um certo apego à Babilônia. E você deixar o passado, trazer consigo algumas marcas que você teve lá, isso é muito complexo. Mas é necessário deixar tudo aquilo que de alguma maneira tenta nos roubar o chamado que Deus nos fez para irmos para a terra que Ele prometeu. Ninguém sabe, nós imaginamos por fé que Canaã está no céu, mas nós não sabemos como ir para lá, não sabemos como chegar lá, mas nós temos fé de que nós estamos indo para lá, e essa fé foi Deus que construiu, mas é necessário livrar-nos de nós mesmos. A terra que Deus lhe mostraria. A mesma linguagem usada no contexto do sacrifício de Isaac, para se referir ao Monte Moriá, onde seu filho seria oferecido e onde o templo seria construído mais tarde, Jerusalém. A promessa não é apenas sobre uma pátria física, mas sobre a salvação do mundo, e o que é reafirmado na promessa de bênção para todas as nações. O verbo barakar é abençoar. Aparece 5 vezes nessa passagem. O processo dessa bênção universal se dá por meio da descendência, e neste caso, Jesus Cristo. Então, quando Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as nações, Ele estava se referindo pela fé a nós também, em relação ao futuro, a nós também. Porque em Abraão, através de sua descendência, nós também recebemos um ungido de Deus, Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, né? E todos nós aqui somos filhos de Abraão, pela fé, graças a Deus, que esse patriarca, a despeito de todos os seus conflitos pessoais, ele foi fiel a Deus e ele entregou a sua vida também no altar de sacrifício, né, para poder servir a Deus. A outra lição que eu tiro aqui é a lição de segunda-feira. Eu até coloquei um subtítulo: não dá para acreditar. Em vez de a tentação do Egito, eu mudei aqui e coloquei: não dá para acreditar. Não dá para acreditar que aquele homem que saiu do seu local, saiu pela fé, crendo em Deus, crendo que Deus o protegeria, ele chega no Egito e fica com medo do faraó. E aí, ao ficar com medo do faraó, ele prega uma peça em faraó. Ele omite o fato de que Sara era sua esposa, dizendo que era sua meio-irmã. E por incrível que pareça, naquele momento o faraó foi mais são do que ele, né? E Abraão é fortemente repreendido por causa disso.
Mas a razão é o seguinte: havia fome naquela terra. Os textos egípcios antigos mostram que as pessoas de Canaã indo para o Egito em tempos de fome. No ensinamento egípcio de Merikari, texto da época do Império Médio, isso 2060 a 1700 a.C., pessoas vindas de Canaã são identificadas como miseráveis asiáticos, a Amu, né? Ou pessoas com falta de água, que não habitam em um lugar, a comida impulsionava suas pernas. Esse era o que eles diziam. Olha, os cananitas, eles são pessoas que passam fome, têm sede de água, e a fome é que impulsiona as suas pernas. Então, de repente, na visão deles, Abraão havia chegado ali porque ele tinha fome, porque ele não tinha rumo, e porque a fome impulsionou as suas pernas. E no mundo hoje, o que impulsiona as pessoas são as suas pernas. São os seus desejos, suas conquistas, seus sonhos. Isso é que impulsiona o mundo. Mas não era isso que estava impulsionando Abraão. O que estava impulsionando Abraão era um chamado. Mas, de repente, ao passar pelo Egito, um pouco desses chamados se perdeu. Por causa de suas mentiras, assim. O Egito parecia um bom lugar para ficar, apesar do que Deus havia dito. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão Abraão, que deixou Canaã, contrastava com o Abrão, que havia deixado Ur. Antes, Abrão era retratado como um homem de fé que deixou Ur em resposta ao chamado divino. Depois, Abrão deixou a terra prometida por si mesmo. E lembra que Deus disse que ele deveria tomar cuidado consigo mesmo. Uma vez, um amigo me disse: não perca para si mesmo, Pastor Paulo. Não perca para si mesmo. Abraão, naquele momento, estava perdendo para si mesmo. Quando nós deixamos o chamado divino em troca de sonhos vazios, quando nós nos afastamos dos ideais divinos, dos propósitos divinos, da graça, nós estamos perdendo para nós mesmos. E o chamado de Abraão, o chamado de Deus para Abraão era claro: não perca para si mesmo. Não se iluda com os seus sonhos vazios. Meu sonho para a sua vida é maior do que o seu. Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza de imperfeições humanas, e aqui nenhum de nós estamos. E ao falarmos com nossas classes amanhã, deixemos claro isso, que nenhum de nós estamos livres dessa fraqueza e dessa imperfeição humana. Mas mesmo tendo caído naquele momento, mesmo tendo fraquejado naquele momento, Deus falou novamente com Abraão e ele seguiu. Então, se alguém em algum momento fracassou e foi buscar aconchego no Egito, mesmo lá no Egito, Deus pode falar com você e pode devolvê-lo ao estado primeiro que ele te colocou. Ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado por Deus. Tem que deixar claro isso para as pessoas. Nós falamos com muitas pessoas, eu sei que vocês trabalham a semana toda aqui lidando com a coisa religiosa, mas você também tem uma vida prática na igreja. E lá nessa vida prática, onde você puder influenciar, aonde você puder falar, diga para as pessoas que os sábios também erram, os grandes homens também cometem erros, né? Mas Deus pode perdoar e Deus pode dar força para prosseguirmos na jornada que Ele tem para nós. Se não fosse a graça, não haveria esperança para Abraão e para nenhum de nós. Todos nós precisamos, deliberadamente, sermos reféns da graça. Porque só quando nós entendemos a graça, nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos o perdão de Deus, e nós, de certa maneira, temos a tranquilidade, a paz de saber que Deus está cuidando de nós. Abraão tinha tanta fé que no episódio com Ló, o que você faria se você estivesse no lugar de Abraão em relação a Ló? No dia que fomos agora para um simpósio, na ida, o Cristiano ia no volante e o carro era do pastor Eber. Aí o Cristiano disse assim: então, quem vai sentar na frente? Porque você é o dono do carro, só que o pastor Hermes é o mais velho. Eu falei: não deixa o Eber sentado na frente, porque é você que está dirigindo, né? E você tem serocotone. Então eu vou ficar aqui atrás, que eu me sinto mais seguro, porque se o carro bater, você é tão grande que você vai servir de airbag para mim. A gente deu risada ali.
Mas veja, na brincadeira ali, foi um ato de respeito. Não, o Emerson é o mais velho, então ele deve ir na frente. E quando você está dirigindo, você é casado, a sua esposa tem que estar na frente. A minha esposa, sempre que tem alguém mais velho ou alguém, ela diz, não, pode ir na frente, né? Mas eu sempre digo, não, esse lugar é da minha esposa. Mas se ela diz que você pode sentar, que você pode sentar aqui. Abraão era mais velho do que Ló. Ele poderia simplesmente dizer, não, Deus, o chamado foi para mim, então é o seguinte, eu quero escolher ir para lá. Abraão, depois do episódio do Egito, ele muda, né? E ali a gente vê um Abraão tranquilo, reconectado com Deus, e ele diz para Ló, não, você pode escolher para onde você quer ir. Ele diz para Ló, desculpa. E Ló, atrevido, né? Disse, olha, eu vou para lá, porque ele sabia que aquela região era mais úmida, tinha mais aquíferos, tinha água, tinha mais meio de sobrevivência para os seus animais, para os seus plantios. Então, e foi o próprio Abraão que propôs esse acordo pacífico que permitiu que Ló seguisse na direção que ele quisesse. Abraão foi para outro lado. O fato de Ló ter escolhido a melhor parte da planície irrigada mostra o seu orgulho pessoal e a sua falta de crença em Deus, né? E ele se precipitou. Portanto, a gente deve lembrar sempre que a fé em Deus dá sentido e finalidade à nossa existência. Pela fé, Abraão permitiu que Ló escolhesse, Abraão seguiu o seu rumo, o chamado que Deus havia feito a ele. Em contraste, essa mudança de Abraão foi um ato de fé. Abraão não escolheu a terra, mas recebeu pela graça de Deus. E cada um de nós, é bem provável que não tenhamos escolhido onde nós estamos morando. Mas onde quer que nós moremos, onde quer que nós vivamos, o que quer que nós façamos, onde quer que nós trabalhemos, nós devemos ser uma bênção para Deus e por aqueles por quem Ele salvou. Era o dom da graça, do qual Abraão devia apropriar-se pela fé. Uma fé que levasse à obediência. Somente a obra de Deus realizaria tudo o que ele havia prometido a Abraão. Talvez você que está vendo pela internet, eu não sei quem é você e onde quer que esse vídeo há de chegar, mas talvez eu esteja falando para alguém que ainda não experimentou a fé, que ainda não teve a oportunidade de olhar para Deus e entender que Ele fez um chamado pessoal para você e que Ele vai cuidar de você, mas que para isso é necessário entrega, é necessário, acima de tudo, uma visão clara de que Deus tem um projeto maior para a nossa vida. Talvez você esteja confortável aí no Egito ou na Babilônia, onde quer que você esteja espiritualmente dizendo, mas Deus tem um plano maior para a nossa vida. E se não agirmos pela fé, se não confiarmos em Deus, nesse direcionamento que Ele tem por nós, nós vamos colocar âncoras no passado. E o pior de tudo, nós vamos colocar âncoras no mundo. Se nós não tivermos esse olhar da fé de Abraão, se nós não conseguirmos olhar para o futuro e saber que Deus está esperando cada um de nós lá, nós vamos nos perder no passado, nos perder no mundo e acabar nos acomodando com o mundo, como fez Ló, né? Dois aspectos para entendermos e terminarmos essa lição. Uma das lições fala de uma coalizão, de uma guerra. Abraão estava bem no centro da guerra, no local onde Deus havia preparado para ele. Ele se manteve neutro até o momento em que o seu sobrinho Ló foi afetado por causa da guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Forças do bem, forças do mal. Uma batalha que envolve pessoas, nações. E nessa última grande guerra só haverá um lado vencedor. E mais importante do que estar informado é saber escolher o lado certo para alcançar a vitória. Essas guerras aqui envolvendo 9 reinos dá uma perspectiva do conflito entre o bem e o mal, né? Nós precisamos, nesse conflito, estar no lugar onde Deus quer que estejamos para que obtenhamos a vitória. E o mais importante, nesse conflito entre o bem e o mal, Abraão preocupou-se com o seu sobrinho, ainda que este sobrinho tivesse sido egoísta. Nesse conflito entre o bem e o mal que nós vivemos dentro da igreja, no mundo, nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos, pastoreá-los, cuidar, ajudar, fortalecer, proteger espiritualmente, cuidar dos nossos familiares, dos nossos parentes e ajudá-los a entender que nesse conflito entre o bem e o mal, Deus está no direcionamento. E sempre que tivermos a oportunidade, façamos como Abraão fez. Sejamos fiéis a Deus em tudo. Chegando em Salém, ele procurou Melquisedeque, aquele sacerdote, e ele devolveu o dízimo de tudo que conquistara.
e ele foi fiel a Deus em tudo. Se você tiver a oportunidade, veja no YouTube depois Israel com Aline, e coloque Israel com Aline e Dr. Rodrigo. E veja que eles fizeram uma descoberta tremenda em Israel. Quando nós estivemos lá, nós passamos próximo, mas não tivemos acesso porque estava fechado. Mas tem um local lá que foi cavado em rocha, algo que a natureza por si só não poderia destruir. Eles encontraram lá em Jerusalém, lá no monte, um local sagrado onde lá atrás as pessoas faziam seus sacrifícios. E talvez tenha sido ali que Abraão encontrou-se com Melquisedeque e ele ofereceu dízimo e ofertas de sacrifício ao Senhor. Então, cada um de nós devemos viver fielmente com Deus, e tudo aquilo que Deus nos der, nós devemos dedicar ao Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, nossos talentos, nossas atribuições pessoais devem ser colocadas para a apreciação de Deus. Abraão, ele colocou tudo nas mãos de Deus e confiou no Senhor, mesmo tendo deixado para trás sua herança, porque ao sair da sua terra, ele deixou a sua herança, né? Finalizando, quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Ele devia ser uma luz em meio às trevas morais que o cercavam. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para cada um de vocês que estão ouvindo. E amanhã, ao passarmos a lição, nós devemos deixar claro para os nossos irmãos que a gente olha com um vislumbre lindo para a Bíblia como se Deus tivesse chamado apenas aquelas pessoas. Deus tem um chamado pessoal para cada um de nós e Ele quer nos levar em nossa vida até um dia habitarmos Canaã celestial também. Acredito que essa seja a essência da lição dessa semana. Assim como Deus chamou Abraão, Ele chamou cada um de nós. A fé em Deus dá sentido e dá finalidade à nossa existência. Mas para chegarmos a Canaã espiritual é necessário nós enrolarmos as cordas, puxarmos as âncoras do passado, aquilo que nos prende ao Egito, à Babilônia, ou qualquer lugar que seja. A gente deve tirar essas âncoras, colocar sobre o barco e deixar que o rumo seja direcionado por nossa fé em Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por esta lição extraída a partir da vida de Abraão. Obrigado porque todos que estamos aqui pela fé somos filhos e filhas de Abraão. E obrigado porque a fé que o Senhor promove, ela traz um sentido e uma finalidade para a nossa existência. Cada um que está aqui dentro hoje executa uma função nesta grande máquina que é a sua igreja. Que cada um seja abençoado. Alguns vieram de longe, outros são nativos daqui mesmo, mas cada um, assim como Abraão, estão aqui pela fé, te servindo pela fé. Assim como o Senhor abençoou Abraão, que o Senhor os abençoe e nos abençoe também. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor no cumprimento da missão, até o dia em que habitaremos Canaã celestial para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.